Parashat Tzav, Shabbat Agadol. Esse Shabbat se chama assim, nossos sábios falam, porque esse Shabbat, o povo de Israel, 5 dias antes de sair do Egito, pegavam um carneiro, o ídolo dos egípcios, e amarraram na perna da cama. Os egípcios perguntavam: o que vocês vão fazer com esse carneiro? É nosso ídolo. Eles falaram: a gente vai fazer disso um sacrifício para o nosso Deus. Os egípcios não fizeram nada para o povo de Israel. Por isso, por esse milagre grande, se chama Shabbat Agadol. Se Deus quiser, a gente vai dar mais uma explicação. Por que chama isso Gadol, Shabbat Agadol? Que isso é grande. Mas antes disso, vamos tentar entender esse sacrifício, Korban Pesach. Na época do Bet HaMikdash, fazia um Korban Pesach, pegava membros do Korban e queimavam sobre o Mizbeach. Pegava sangue e jogavam sobre o Mizbeach, por isso se chama sacrifício. Mas lá no Egito, não tinha Mishkan, não tinha Bet HaMikdash, não tinha Mizbeach. Então, pegavam simplesmente um carneiro e faziam um churrasco. Isso você chama de sacrifício? Korban Pesach? Não é Korban. É somente churrasco. Tem uma coisa muito elevada em churrasco. Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta: a gente come matzah em Pesach para se lembrar que quando Hashem tirou a gente do Egito, não tinha tempo a massa fermentar, ficou somente matzot. Então a gente lembra disso, a gente come matzah. Como a gente fala na Haggadah, matzah zo she'anu ochlim, al shum ma, al shum shelo ispik betzekam lachmitz. Essa matzah a gente come porque não tinha tempo da massa fermentar. Tudo bem. A gente entende porque por causa disso a gente come matzah. Mas tem uma proibição de comer hametz. Por que está proibido de comer hametz? Pode comer matzah para se lembrar e pode comer também hametz. Vamos somente explicar. A gente come maror. Por que comemos maror? Para se lembrar da amargura. Por causa disso não pode comer tomate, que é mais doce. Pode comer tomate, pode comer também maror. Maror é uma mitzvah. Só isso. Isso não impede a gente comer outros legumes. Então, por que não comemos hametz em Pesach? Isso é a segunda pergunta. A terceira pergunta: por que no sacrifício do Pesach tem uma halachá que esse sacrifício precisa ser grelhado? Por que grelhado? Todos os outros sacrifícios poderia cozinhar. Tem partes que os Kohanim comem, tem partes que o dono do Korban come, e pode também cozinhar, pode grelhar, pode cozinhar. Por que Korban Pesach somente grelhado? Isso é a terceira pergunta. E a última pergunta: Korban Pesach está escrito que Hashem falou para o povo de Israel: vocês não vão sair da porta da casa até amanhecer. E a pergunta é: por que não pode sair? Já que colocaram o sangue nos batentes, então poderia sair. Qual é o problema? Então vamos começar a entender qual é o grande objetivo do Korban Pesach. A gente sabe que o povo de Israel estava num nível muito baixo. 49 níveis de impureza. Então, já que o povo de Israel estava quase a mesma coisa como os egípcios, Hashem precisava elevar o povo, trazer para eles uma kedushá, para eles poderem sair do Egito. Então, o que ele usou? Ele usou o grande segredo da família judia.
é a casa. Através da casa, pode fazer tudo, pode elevar a família, pode elevar as pessoas. Através da casa. Está escrito na Gemara de Psachim que esses batentes que precisava colocar o sangue não é somente para reconhecer, não. Colocava o sangue porque os batentes, a casa, virou misber. E já que virou misber, precisava colocar sangue sobre o misber. E já que a casa virou misber, o fato que as pessoas comiam lá é como se fosse que a carne está se queimando sobre o misber. Então, a casa virou um misber, um lugar mais sagrado que existe. Mas como? Não construíram nada? Como pode ser isso? Sim. As pessoas que fazem a casa. As pessoas que podem transformar a casa para um lugar muito sagrado. De virar um misber. Então, por isso virou sacrifício de Pesach. Por que sacrifício? Porque tinha misber. No fato que as pessoas comiam, era como se fosse o misber que está comendo. Então, se chama isso sacrifício. E lá no misber tem uma mitzvah, tem uma ordem divina, que no misber não pode ter chametz. Por isso, a gente entende que não pode comer chametz em Pesach. Porque o Korban Pesach não pode ter chametz. Porque a casa virou como se fosse um misber. Então não pode ter chametz. E a casa da gente, especialmente em Pesach, virá como se fosse um misber, que não pode ter chametz. E a gente entende por que não poderia sair da casa. Porque a casa não pode virar um misber sem as pessoas dentro. As pessoas que fazem a casa como um misber, como um lugar sagrado. Então a gente agora entende qual era o grande segredo que assim Hashem poderia tirar o povo de Israel do Egito. Isso é o grande segredo que assim Hashem fez. Agora com isso a gente vai entender ainda uma pergunta ainda maior. Vamos começar com uma história do Rav Israel Meir Lau. O Rav Israel Meir Lau, ele foi convidado, quando era rabino-chefe de Israel, para a grande universidade, se chama Azahar, no Egito. O presidente da universidade chamava Muhammad Tantawi. Ele recebeu muito bem o Rav Lau. E Rav Lau visitou lá, tudo bem, e falou para o presidente: por favor, presidente, eu estou te convidado para Jerusalém, de volta. Você agora precisa me visitar também? O presidente virou muito sério. Falou: quando vai ter policiais palestinos em Jerusalém, vou vir visitar Jerusalém. Aí o Rav Lau não ficou devendo. Falou para ele: você sabe bem na Bíblia. Você sabe que na Bíblia está escrito 600 vezes Jerusalém. E mais 200 vezes Sion. Quantas vezes está escrito Jerusalém no Corão? Uma resposta forte. Mas ainda tem uma pergunta aqui. Está escrito 600 vezes Jerusalém a partir dos profetas. Na Torá não está escrito Jerusalém. Por que não está escrito Jerusalém?
cada vez que Hashem queria falar para trazer um korban, para subir, então o que está escrito? El makom asher yivchar Hashem, para o lugar que Hashem vai escolher. O lugar que Hashem vai escolher. Por quê? Porque não está escrito Yerushalayim. Era mais fácil. Fala Yerushalayim. Tem várias respostas. Eu vi uma resposta que está conectada ao que a gente falou antes. A gente sabe que a Torá foi escrita e fala sobre toda a história, os mitzvot, tudo que está escrito na Torá, tá até que o povo de Israel chega para Israel. O povo de Israel entra na terra de Israel depois que já encerrou a Torá. Então, aqui tem uma mensagem muito forte. Se o povo de Israel não está em Israel, não está em Yerushalayim, não é Yerushalayim. Yerushalayim depende do povo de Israel. Depende de quem mora lá. Não é o lugar que faz as pessoas. As pessoas que faz o lugar. Depende das pessoas. A gente sabe, quando não tinha judeus, terra de Israel e Yerushalayim, estava tudo isolado. De acordo com isso, a gente entende a famosa história dos rabinos que estavam passeando e indo na cidade de Jerusalém, chegaram para o Monte Escópios. Naquela época era depois da destruição do templo, e os grandes rabinos da Mishnah começaram a chorar, porque viram que tem raposas que estão saindo do lugar mais sagrado, Kodesh HaKodashim, que ninguém poderia entrar lá, somente Kohen Gadol uma vez por ano. E agora tem raposas. Começaram a chorar. E Rabi Akiva está rindo. Os rabinos perguntaram a Rabi Akiva, você está rindo? Por que você está rindo? Olha o que está acontecendo. Por que você está rindo? Rabi Akiva respondeu com uma pergunta, como um bom judeu. Você sabe por que eu estou rindo? Por que vocês estão chorando? O que quer dizer isso? Os sábios explicam que Rabi Akiva falou o seguinte: se depois que o povo de Israel sair para o exílio, ainda fica uma Kedushá em Yerushalayim, aí mostra que essa Kedushá não depende do povo, depende do lugar. Então qualquer povo pode vir lá. Mas já que quando o povo de Israel saiu, não tem mais Kedushá, quer dizer, quem faz a Kedushá, quem coloca a Kedushá é o povo de Israel. Então por isso não chama Yerushalayim até que o povo de Israel entrou lá. E conta uma vez, nas épocas dos turcos, que eles queriam deixar somente judeus que nasceram em Jerusalém, moraram em Jerusalém. E tinha judeus que não nasceram em Jerusalém e precisavam jurar que eles nasceram em Jerusalém. Precisavam jurar isso. Perguntaram a um grande rabino, pode jurar que a gente nasceu em Jerusalém, se a gente não nasceu lá? O grande rabino respondeu para eles. Está escrito no Pasuk que Ish vaish asher yulad ba. Por que está escrito Ish vaish asher yulad ba? Pessoa e pessoa que nasceu em Jerusalém, que não somente uma pessoa que nasceu em Jerusalém é chamado como uma pessoa de Jerusalém, mas uma pessoa que sempre pensa sobre Jerusalém, sempre coloca Jerusalém dentro da cabeça dele, é considerado que nasceu em Jerusalém. Quer dizer que a gente pode transformar, mesmo que a gente não está lá agora, em Jerusalém, a gente pode transformar nossas casas como Yerushalayim. Depende da gente, como a gente falou. Como que aconteceu lá na saída do Egito?
transformar umas casas deles como um misbeach, sempre a gente pode transformar nossas casas como Yerushalayim. E se agora muitas pessoas não podem ir para a sinagoga, então a grande mensagem é que a gente traz a sinagoga dentro da nossa casa. Nossa casa vai virar uma sinagoga. Nossa casa vai virar um lugar de Kedushá. Mas como você faz isso? Certo, faz Torah e Mitzvot. Mas qual é o principal que precisa pensar para transformar nossa casa como um lugar sagrado? Aqui tem uma mensagem, eu quero falar sobre uma mensagem do Shabbat HaGadol. Por que chama Shabbat HaGadol? A gente sabe que o povo de Israel saiu no Egito dia 15 de Nissan. E 15 dias antes começaram uma contagem dos meses. Hashem falou para eles, "Chodesh hazeh lachem rosh chodashim." Esse mês vai começar desse mês contar os meses. E a pergunta é, poderia já sair no 1º de Nissan? Por que 15 de Nissan? Nossos sábios falam o seguinte: o povo de Israel conta pela lua, porque o povo de Israel é como a lua, sempre se renova. Os goim são como o sol, não tem renovação. Nesse mundo, muitas vezes eles têm as forças deles, não tem problema, mas a gente sempre se renova. Então, você sabe por que a lua, primeiro dia do mês, está desaparecendo? Porque ela está mais perto do sol. E no dia 15 do mês, ela está mais longe, está na frente. Aí ela está maior. Quando está mais perto, está menor. Está mais longe, está maior. Isso mostra para a gente uma coisa muito importante. Se a lua é o povo de Israel e os goim são o sol, mas a gente fica longe da cultura dos goim, a gente tem nossa identidade, a gente brilha, a gente fica fortes. A gente tem esse poder. Mas quando a gente quer sempre imitar os goim, ficar mais perto deles, a gente vai desaparecer. Por isso, esse Shabbat se chama Shabbat HaGadol. Por quê? Primeiro dia que o povo de Israel pegou coragem de entender que eles têm uma identidade muito forte. Que são filhos de Avraham, Yitzhak e Yaakov, não têm medo dos egípcios. Não vão aprender da cultura deles, dos ídolos dos carneiros, mas o contrário, vão matar os carneiros, vão matar os ídolos, vão se afastar da cultura dos egípcios. E já que vão se afastar da cultura dos egípcios, vão virar Gadol. Por isso se chama Shabbat HaGadol. Por isso a saída do Egito está no 15 de Nissan, quando a lua é cheia. Quando o povo de Israel já se afasta dos goim. Então, a gente podemos terminar que Hashem dá para a gente força de fazer nossa casa, que agora é o desafio, de fazer da nossa casa um lugar alegre, um lugar com Torá, com Kedushá. Vai virar a casa como se fosse como um misbeach, como estava lá no Egito. E como a gente faz isso? Sempre guardando a nossa cultura, sempre querer a seguir nossa tradição. E com isso, a gente pode continuar crescer e crescer e crescer, edificar Gadol. Lembrando sempre, nosso grande segredo, nossa força, onde fica? Na nossa casa.